Fala galera, beleza? Arthur aqui e pessoal, hoje foi a pedidos aí do pessoal lá do grupo Free do Trade Esportivo. Eu vou liberar para vocês um modo de analisar um pouco mais consistente, um pouco mais aí com uma assertividade um pouco maior, porém ele é um pouco complicadinho de fazer e de se ter uma análise estatística, tá? Eu vou mostrar para vocês uma forma básica, uma forma tranquila que vocês podem mensurar aí para ter um dado estatístico interessante, como que vocês podem fazer esse tipo de aposta, tá? Se vocês não entendem nada sobre trade esportivo, apostas esportivas, eu vou deixar aqui também, vai aparecer aí em um dos cantos da tela, a playlist para você ter aí um mini curso sobre trade esportivo, tudo bem? Então, aqui é sobre uma aposta que a gente tem feito em laterais, tiro de meta e tiros livres, tá? Normalmente, galera, a gente vai encontrar essas opções em partidas de campeonato inglês, tá? Na primeira divisão, normalmente, tá? Também podemos encontrar em campeonato espanhol, tá? E também, galera, a gente vai encontrar nas copas aí, Champions League, nos campeonatos maiores, tá? Então, normalmente a gente vai encontrar essa opção para trabalhar em campeonatos maiores, tá? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem um jogo do Everton, mas esse jogo aqui é da Copa, tá? Então vocês sempre vão procurar o seguinte: nas partidas que vocês forem entrar, tá? Vocês vão lá no campeonato inglês e vem em criar aposta. Quando vocês vêm em criar aposta, adicionar seleção. E aqui vocês vão ver as opções, ó: tiros livres, laterais e tiros de meta, tá? Então vamos lá, para essa partida de hoje, dia 20 às 14h30, a gente pode aí pensar em uma leitura interessante para esta partida. Como é um jogo de Copa, pode ser que a gente tenha aí cartões, seja um jogo um pouco mais pegado, seja um jogo aí de mais faltas, tá? E então a gente pode ter bastante chute a gol ou não, tá? O que eu costumo mensurar? O que eu costumo mensurar para fazer? Eu avalio os dois times que estão jogando, vejo quais desses times têm mais chutes ao gol, tá? Então isso é muito interessante. Chute ao gol, tá? Vocês vão analisar. Se esses times têm um índice de cartão também interessante, se é forte o número de cartões desse time e também o número de faltas que eles fazem aí, certo? O que, que vai significar o chute? O chute a gente vai trabalhar por conta de tiro de meta, tá bom? Se é um time que ataca bastante, provavelmente o outro time que estiver sofrendo esse ataque vai ter mais tiro de meta, tá? Vai ter mais tiro de meta, ou seja, o goleiro vai chutar, vai ter mais tiro de meta aí. Porém, a gente tem que analisar também se a assertividade desses chutes são bons, né? Então a gente também tem que olhar bastante isso aí. Aqui nos cartões a gente vai ver um time que é mais faltoso, que também já vai vir junto aqui com as faltas. Então, normalmente eu coloco mais de 0 cartões, tá? Para uma dessas equipes aí, ou até mesmo nas duas equipes, tá? E aqui nas faltas tiro livre a gente sempre vai colocar aí pelo menos acima de 11, de 12, tá? Então a gente sempre vai procurar aí trabalhar nesse modo, em jogos faltosos. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, vou deixar essa aposta criada aqui e a gente vai ver o resultado dela depois lá no grupo Free. Se vocês quiserem participar, vou deixar o link aqui também, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai colocar aqui, ó, em cartões, tá? Ó, vocês vão ver que aqui tem mais, eu posso escolher exatamente menos e mais, então mais de 0 cartões na partida, tá? Para o Everton, tá? Então ele já, nessa primeira odd, ele já me paga 1,20, tá? Então ele já nessa primeira odd já me paga 1,20. Então aqui eu venho em acrescentar. Beleza, vai aparecer aqui. Se eu colocar adicionar a caderneta de aposta, ele já vai fechar a minha aposta. Eu quero colocar mais coisas nessa seleção, tá? Então eu venho de novo aqui em adicionar tiros livres, tá bom? Tiros livres, pessoal, é faltas. Então, eu tenho que pensar num time aí que vai atacar mais, que é um time que
tem uma tendência, tem uma habilidade dos jogadores maiores em que tem uma tendência de sofrer mais faltas, tá? Então, por exemplo, eu venho no mais tiros livres aqui para Manchester United, por exemplo. Então, vamos lá. Na partida, aí o Manchester pode ter aí, se ele tiver mais de 6,5 tiros livres, tá? 7,5, 8,5, você está vendo que a odd vai subindo. Então aqui, ó, essa odd que tá de 1,20 aqui, ela vai sendo somada aqui, tá, galera? Então, vamos lá, vamos prestar atenção no que a gente vai trabalhar aqui. Se eu tô vendo que tá 1,20, a somatória de odd que tá pagando aqui, ó, 1,40, ele tá pagando 27, 0,27, tá? Então tá pagando 0,27 aí pra gente. Pagando 0,27 pra gente, a gente vai estar agregando ao valor. Ou seja, se o City tiver 8,5 tiros livres na partida, essa odd aí pra gente já dá green também, tá? Então a gente adiciona a nossa odd, que já estava de 1,20, agora está de 1,47, tá? A gente vem para trabalhar laterais também, tá? Partidas com jogos de muitos laterais, poucos laterais, significa o seguinte: se é um time que tem bastante habilidade, ou até mesmo um jogo de Copa, a tendência é de ter menos laterais, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com menos laterais e a gente vai trabalhar para um time específico, que é o time do City também, tá? Então vamos trabalhar aqui com, se a gente colocar menos 25, tá? A nossa odd de 47 aqui está pagando 0,10. Se a gente colocar menos 24,5 laterais, ele está pagando mais 20 aí, quase 20, 0,20 aí na odd. Então a nossa odd de 0,47 está pulando para 1,61, beleza? Então aqui eu vou acrescentando e formando uma caderneta de apostas, tá? Tudo adicionando no criar a aposta. Aí eu venho, se eu quiser adicionar mais uma seleção, e a gente pode pensar em trabalhar agora para o time do Everton agora, tá? Já colocou um cartão lá para ele. Vamos ver se a gente colocar mais um cartão aqui para o time do City, tá? Vamos ver aqui, ó. Se a gente colocar mais de 0 cartão para o time do City, a nossa odd de 1,61, ela pulou para 2,25. Ou seja, a probabilidade do City tomar cartão aqui, já a casa tá te pagando muito para isso, tá? Então, isso você corre um pouco mais de risco, tá? Então, olha o que a gente pode pensar aqui, ó. Menos de, tá? Menos de 4 cartões na partida para o City. A nossa odd de 1,61 tá passando para 1,66. Menos de 3, ela passa para 1,75, tá? Então, galera, isso é muito interessante a gente pensar em trabalhar, tá? Tem que ver se vale a pena também o risco, né? Eu já não acredito que essa odd valha tanto a pena. Por quê? Porque menos de 3 cartões aqui, e se a gente pega um jogo em que o Everton começa a pressionar demais, começa a atacar bastante, e aí sai 1 ou 2, 3 cartões aqui, porque trata-se de um jogo de Copa. Se fosse um jogo de Liga, eu até pensaria nessa odd aqui, mas essa odd já não vale tanto a pena, tá? Então vamos voltar lá e ver o que a gente pode encontrar para laterais, tá? Para o time do Everton, tá? Então vamos lá. Laterais. Eu gosto de trabalhar os laterais sempre no modo under, tá? Que é no modo menos, tá? Menos laterais. Eu sempre gosto de trabalhar com menos laterais aqui para este jogo. Então ele está pagando a mesma coisa para o Everton como para o City. Então, assim, eu já acredito que essa odd 1,61 já é uma odd que está safe, é uma odd que está interessante, é uma odd que a gente pode trabalhar. O que a gente pode pensar em mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que a gente consegue colocar aqui. Acho que tiro de meta, a gente colocou tiro de meta, tiro livre. A gente pode colocar um tiro de meta para o time do Everton, né? Pensando que o time do City vai atacar bastante, tá? Então a gente pode pensar aqui, ó, em mais de 3,5, mais de 4,5 para essa odd, ó, mais de 4,5 tiro de meta para o time do Everton. Pensando aí que o time do City vai atacar bastante. Já é um time que ataca bastante, que tem bastante chute ao gol. Então, acredito que vale a pena. E ó, a gente está subindo mais
0,11 na nossa odd, agregando ela para 1,72, tá? Então aqui a gente tem quatro mensurações aqui para que ela bata. Todas elas estão mensuradas em odd de 0,20, 0,17, aqui 0,11, tá? Aqui 0,20, mais ou menos, tá, pessoal? É uma média aqui que ela vai estar dando para a gente aqui 1,72 de odd, tá? 1,72 de odd. Então, esta leitura aqui, tá? Esta leitura aqui, ela tá dando um total de odd de 1,72, tá? Eu não coloquei exatamente os valores aqui, mas é só para vocês entenderem que a somatória dessas odds vai ser esse total aqui. E então, odds com 0, tá? 0,20, odds com 0, até 0,30, elas são odds que têm uma probabilidade grande de bater, de acontecer. Eu gosto sempre de trabalhar com as odds 0,20, que elas têm uma probabilidade de acontecer. E aí a gente vai agregando ela aqui e tem uma odd boa, que é uma odd dentro do trade esportivo, é uma odd operável, uma odd com resultado bom. Ou seja, aqui a gente vai estar lucrando 72% do valor investido. Então eu já vejo que é uma odd de grande valor para a gente aqui, tá? Então, em criar apostas, vocês vão encontrar cartões, tiros de meta, tiros livres e laterais, tá? Tiro de meta, tiro livre seria falta. Eu vejo que esse modo, esta estratégia, é uma estratégia que você pode ter maior consistência, tendo maior consistência, mais grana no bolso, tá? Com uma probabilidade bem tranquila, tá? Uma probabilidade positiva de conseguir uma vitória. Obviamente que tudo nesse mercado tem a probabilidade positiva e tem a probabilidade negativa. Então, a gente pode ter uma chance interessante trabalhando nesse modo aqui. É um modo que eu tenho tido bons resultados. Beleza, pessoal? Então, depois eu vou fazer essa odd aqui e mandar lá no grupo. E quem tiver no grupo free vai ver o resultado depois do final do jogo, certo? Então, depois que terminar o jogo, aí tem o resultado dessa bet. Quem tiver lá no grupo vai lucrar junto com a gente aí, se tudo der certo. Abraço e fui!